Senhoras e senhores, boa tarde. A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em conformidade com a Resolução 507 de 2021, CONCEP-Unifespa, que referenda em caráter excepcional a realização de colação de grau de forma remota, alternativamente às sessões solenes e presenciais, aos discentes integralizados dos cursos de graduação da Unifespa, aptos a colar grau, em conformidade com o calendário acadêmico, enquanto perdurar o período de suspensão das atividades presenciais no âmbito da Unifespa, estabelecido pela Resolução Consul número 89, de 29 de abril de 2020, tem a honra de realizar a cerimônia de colação de grau remota dos formandos do curso de Licenciatura em Educação do Campo, do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Participam desta sessão solene remota a vice-reitora da Unifespa, professora doutora Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo, a diretora adjunta do Instituto de Ciências Humanas, professora doutora Ana Clédina Rodrigues Gomes, o vice-diretor da Faculdade de Educação do Campo, professor doutor Bruno César Pereira Malheiro, a professora doutora Maura Pereira dos Anjos, paraninfa da turma, a professora Maria Ailce Margarida Negreiro, professora mestra Ailce Margarida Negreiros Alves, patronize da turma, participam também desta sessão solene remota aqueles que, com muita dedicação, chegaram a esse momento, os concluintes do curso de Licenciatura em Educação do Campo. Ana Ruth Carvalho, Érica Oliveira dos Santos, José Roberto Dutra da Silva, Lucélia Torres de Oliveira, Maria Thalita Vale dos Santos, Santana Dias Oliveira, feito o anúncio dos participantes, está com a palavra, neste momento, a professora doutora Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo, vice-reitora da Unifespa, que fará a abertura desta sessão solene remota. Olá, boa tarde a todas e todos. Declaro abertos os trabalhos desta cerimônia de colação de grau remota dos concluintes do curso de Licenciatura em Educação do Campo, do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Nesse momento, convidamos a todos a acompanharem a execução do hino nacional.
nossa grandeza, terra adorada, entre outras mil és pro Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol das mães, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, pedido verde e ouro desta fâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras minas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol das mães, gentil pátria amada, Brasil. Dando continuidade, convidamos a concluinte Maria Thalita Vale dos Santos para fazer o juramento em nome da turma. Solicitamos aos concluintes que ergam o braço direito e repitam comigo. Me comprometo a empunhar a bandeira da educação do campo, como contraponto ao modelo de educação capitalista, buscando vivenciar os valores socialistas e humanistas como forma de construir uma nova sociedade, onde não haja exploradores e nem explorados. Me comprometo a interagir com a realidade, contribuindo na construção da identidade camponesa, fazendo da escola um lugar da vivência, de uma educação na qual os educandos sejam protagonistas de sua história. Me comprometo a atuar na perspectiva de uma educação omnilateral, trabalhando pela formação plena de um ser humano, sustentada pelo projeto histórico da classe trabalhadora e o desafio prático cotidiano de construção do socialismo, assim prometo. Eu peço que todos mantenham o seu microfone desligado. Com a palavra, a presidente desta sessão solene, remota, que fará a outorga de grau aos concluintes. De acordo com as leis da República Federativa do Brasil e com os poderes que me são conferidos, concedo o grau aos formandos e formandas do curso de Licenciatura em Educação do Campo,
da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E para expressar o sentimento de todos, agora, licenciados, convidamos o professor José Roberto Dutra da Silva, orador da turma, para proferir o seu discurso. Roberto, tem que ligar o som. Ok. Boa tarde a todos e a todas. A minha fala está totalmente mobilizada pela memória e não seria justo se não fosse assim. Falo em homenagem a todos aqueles que foram mortos e não usufruíram desse direito. Falo pelo finado Zé Pretini e sua família, brutalmente assassinado na chacina da Fazenda Ubá. Arnaldo Delcílio, Dezinho, Irmã Dorte. E tantos outros. Falo por todos aqueles que se mantêm na luta por uma sociedade digna, por uma vida digna no campo. Falo também em solidariedade à luta aos acampados de Nova Ipixuna, agredido violentamente nas últimas semanas. Falo em nome das comunidades indígenas contra o marco temporal e contra a PEC da grilagem. Para mim, é uma alegria imensa poder estar hoje aqui com vocês, mesmo que de modo virtual, depois de tanto desafio que passamos durante nosso percurso na graduação. Acredito que o mais difícil foi o enfrentamento da pandemia, onde muitos de nós perdemos familiares, amigos, vizinhos, pessoas próximas, que talvez por esse motivo hoje não estão aqui. Nesse momento de celebração, que é tão importante para cada um de nós, que a nossa tão sonhada e esperada colação de grau. Cumprimento inicialmente a vice-reitora da Unifespa, professora doutora Lucélia Cardoso, a diretora adjunto do Instituto de Ciências Humanas, professora doutora Ana Kleidman, o vice-diretor da Faculdade de Educação do Campo, professor doutor Bruno Malheiro, professora doutora Maura Pereira, nossa paranifa, professora mestre Alício Margarida, a patronessa da turma, e em nome da coordenação, cumprimento todos os professores que fazem parte desse curso, e a todos e todos os colegas da turma 2014 e 2015. Particularmente, reverencio todos os nossos familiares que contribuíram na nossa jornada até aqui, e também os movimentos sociais que protagonizaram para essa vitória. Hoje se encerra mais um importante ciclo na nossa vida, para iniciarmos outro. Hoje se encerra o ciclo como graduado em Educação do Campo. Educação do Campo, que é uma conquista da luta dos povos do campo, organizados nos movimentos sociais do campo, sindicato, FETAGRE, MST e suas bases, assentamento, acampamento, ocupações, comunidade ribeirinha, indígena e quilombolas. Como sujeito do campo, ribeirinho, sindicalista, assentado da reforma agrária, é uma honra ter feito parte desse curso, cuja a proposta incide diretamente no fortalecimento de nossas comunidades e que é de uma importância para nós, povo do campo, da água, das águas e da floresta. É certo, se não existisse esse curso de licenciatura em Educação do Campo, cujo princípio e metodologia e filosofia que nós aceita como nós somos, talvez não tivéssemos a oportunidade de hoje estar dizendo: somos sujeito do campo e temos nível superior. Isso significa que estamos totalmente libertos
Isso não significa que estamos totalmente libertos de muitos paradigmas que às vezes carregamos, sem perceber, aquela expressada pelo opressor. Mas nenhum de nós será mais o mesmo depois dos 5 anos de universidade pública, na Faculdade de Educação do Campo. Vimos que ainda, em pleno século XXI, a educação dos povos do campo ainda é negada e marginalizada. Não é difícil perceber centenas de escolas fechadas em todo o país. E na nossa região, o número é muito grande. Processo que se deu à origem à campanha nacional Fechar Escola é Crime. A cada dia, presenciamos as escolas do campo serem fechadas, pois estas são as mais visadas. Querem nos calar, querem nos impedir que nossos filhos, irmãos e companheiros não permaneçam no campo. Pense em grande contradição. O campo é quem produz o alimento. É, ao mesmo tempo, perigo para a elite agrária, o agronegócio e seu aparato, a mídia, a lei e etc. Somos vítimas do preconceito, somos atrasados, caipira, etc. Querem nos calar. Sujeito do campo não se veste, sujeito do campo se veste mal, fala errado, não tem estudo. Mas é importante afirmar que se um dia não tivemos estudo, porque sempre tentaram nos tirar essa oportunidade. Nos negaram enquanto sujeito que tem direito à terra, ao trabalho e ao território, à educação, à saúde, enfim, à vida. Por isso, companheiros e companheiras, hoje é um dia de alegria, porque nós que chegamos até aqui, quebramos o paradigma dos que diziam que não seríamos capazes. Quebramos nosso próprio paradigma, o medo. A partir de hoje, se inicia um novo ciclo na nossa vida, um ciclo onde seremos multiplicadores. A partir de hoje, somos educadores e educadora do campo. A partir de hoje, nos juntaremos àqueles que lutam por uma educação do campo, no campo e de qualidade. Somos aqueles que lutarão pela sucessão rural, pela vida digna no campo, para nossos agricultores, agricultoras, indígenas, quilombolas, comunidade diversa, por todo esse campo do sul e sudeste do Pará, que enfrenta a pressão do agronegócio, da mineração e do crime organizado. Temos a responsabilidade de lutar pela educação pública de qualidade para nossos assentamentos. Temos que lutar pelo direito à nossa classe de educadores, por melhores escolas no campo, por concurso público que não nos inviabilize, pelo fortalecimento do curso de licenciatura em educação do campo, que é de suma importância para a nossa territorialidade camponesa. Portanto, outros direitos que temos que tentam também nos tirar. Foi desafiador concluir nossa graduação. Muitas vezes pensamos em desistir. Quantas vezes choramos, pensamos que não nascemos para isso. Hoje temos a certeza de que somos capazes de chegar aonde quisermos. E é com essa certeza que convido a todos e todas vocês para lutarmos por tudo isso que citei acima. Devemos sair hoje daqui para um novo ciclo, com a responsabilidade de levar uma educação emancipadora para o campo. Pois, como disse Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma, a sociedade sem ela, tampouco a sociedade muda. Para concluir, gostaria de destacar que a educação do campo nos liberta de muitas amarras. A educação do campo é a liberdade, é a esperança, é presente, é futuro, é vida. Por todos nossos mortos assassinados no campo, lutando por um pedaço de chão para plantar, sustentar sua família, por todos os mortos pela Covid, por negligência do atual governo federal, nenhum minuto de silêncio a mais, mas toda uma vida de luta. Por terra, pão e educação. Viva o povo do campo! Educação do campo, direito nosso, dever do Estado. Por tudo isso, fora Bolsonaro, vida longa a esse projeto FECampo. Viva a educação do campo. Concluído.
Daremos início agora aos pronunciamentos desta sessão solene remota. Com a palavra, a professora mestre Ailce Margarida Negreiros Alves, patronise da turma. Boa tarde a todas, a todos, presentes, testemunhos vivos que permanecerão por muito tempo, reafirmando o que significou e o que significa essa educação, essa turma que está colando grau hoje. Quero saudar carinhosamente a Lucélia, vice-reitora, Ana Clédina, colega do ICH, a minha colega de trabalho, a minha cúmplice de acreditar numa proposta de educação libertadora para o campo, para os povos do campo, Maura, meu colega de trabalho também, que acredita nessa insurgência educativa que estamos tentando fazer, o Bruno. Saúdo carinhosamente cada estudante, os colegas técnicos que estão aí presentes, a Laiana, a Rosa, não sei mais quem está aí de colegas técnicos, né? Saúdo especialmente esses meninos e meninas que estão hoje recebendo esse diploma, né? Tão esperado, né? Tão querido, que começou essa busca por ele desde quando eles eram estudantes numa pequena escolinha do campo, chamada mesmo, literalmente, escolinha, né? Sejam elas nas vilas, nos assentamentos, nos acampamentos, em municípios humildes que também não são distantes da realidade da educação. E eu queria dizer que muito me orgulha estar aqui com vocês, me orgulha participar, ser cúmplice dessa proposta com vocês, que são pessoas que lutam por estar vivos, né? Lutam por uma educação de qualidade. Lutaram para que essa universidade abrisse as suas portas, ou nem sei se abriu ou se nós arrebentamos as portas e entramos. Muito me orgulha as suas histórias, humildes. Muito me orgulha ter participado das rodas com vocês nos corredores da universidade, falando das suas histórias. Esqueci meu texto, deixei meu lanche, não sei aonde, fiz minha comidinha, deixei lá no saquinho, na sacola, e esqueci de colocar no ônibus. Muito me orgulha o comportamento de vocês de partilhar cada pão, cada pouquinho de farofa, cada pouquinho de arroz, cada pedaço de carne que vocês trouxeram na marmita, que ao meio-dia, 1h, já estava gelado. E vocês sentavam nas calçadas da universidade, alegres, que parece que não estava acontecendo nada, para partilhar daquela comida, para dividir aquele prato, valores muito fortes que precisam ser alimentados. Hoje, nós precisamos desse comportamento de vocês, pessoas do campo,
que partilham o pouco que têm, que partilham o riso, a felicidade em tão pequenas conquistas. Mas parece que é uma coisa que a gente nunca acreditava que ela ia existir. Me orgulha muito de vocês terem lembrado de mim, ter dito, a professora Margarida vai ficar nesse lugar de patrona, né? Que é um lugar muito delicado. O aconselhamento, eu vou aconselhá-los? Ou vocês me aconselharam a vida inteira para expressar conhecimentos, para articular a realidade que vocês vivem com as teorias, as metodologias, tantos nomes difíceis que vocês acrescentaram no dicionário de vocês. Então, me orgulha e queria agradecer profundamente isso, de estar, né, nesse momento com vocês, um momento que talvez vai ficar gravado na memória para sempre, né? Lembrar o dia do diploma, que a gente pensava que poderia ser presencial, né? Que vocês talvez prepararam o porco, né? Mataram o porco, mataram o boi, dividiram a costela para assar. Amanhã todo mundo vai estar, né, comemorando, confraternizando com a família essa conquista que pode ser pequena, mas é muito grande quando as desigualdades sociais são imperiosas, a ponto de nos impedir de realizar nossos direitos, de realizar nossos sonhos, nossas vontades. O que eu poderia dizer hoje de conselho para vocês, né? Então, inicialmente, minha gratidão, meu afeto à Ana Ruth, com quem eu partilhei das reflexões do TCC, ao Roberto, né, de ter acompanhado as suas noites de insônia, pensando nas teorias que teria que escrever no TCC, na Thalita, que eu vi muito nos corredores, né, partilhamos de momentos coletivos, na Santana, né, que colocou aí tão claramente uma coisa que o Roberto trouxe no discurso dele, né, das subjetividades que são muito fortes e constituídas dentro de nós. Então, meu afeto, de fato, e a minha gratidão por ter partilhado também dessa formação, que é insurgente, que é incômoda. Porque vocês, muitos disseram, eu não estou à vontade, parece que esse não é o meu lugar. Esse é o lugar de todos, é uma universidade pública, é uma universidade, é um espaço social de todos nós. Né? E a gente precisa reafirmar isso. Né? Precisamos dizer e eu me orgulho, Lucélia, Maura, Bruno, professora Ana Clédina e meninos que estão aí, familiares que estão aí, me orgulho dessa construção social dessa universidade. Me orgulha do primeiro vestibular, de cada dificuldade que foi das turmas da Lucélia, da Maura e de tantas outras, né? Construindo aos poucos para chegar hoje e ser uma universidade federal do sul e sudeste do Pará. Isso é muita coisa. E dizer que é muito mais porque vocês conseguiram ultrapassar as barreiras colocadas, impostas, e entrar nessa universidade, e hoje está recebendo de uma ex-estudante desse campus, que é a Lucélia, que é a Maura, né? O diploma de vocês. A Maura e a Lucélia foram estudantes da graduação dessa universidade. Então, houveram muitas coisas.
muitas coisas aconteceram, né? Qual seria o meu conselho diante de tanto que eu aprendi nessa história, nessa trajetória, com vocês, né? E partilhar com meus colegas da FECampo, né? Dessa construção que é difícil, desafiante, né? Não é qualquer formação que a gente faz. É uma formação trazendo a pesquisa como princípio educativo, o trabalho como princípio educativo, as realidades de vocês, né, quando vocês vão fazer esse olhar, estranhando o lugar da vivência, estranhando o lugar da relação, não é em qualquer lugar que você estuda isso. Né? A dificuldade de vocês transformar o texto da realidade vivida, que está aqui na cabeça de vocês, na experiência construída cotidianamente, de transformar isso num papel, numa escrita chamada TCC, e dizer, não dou conta, eu não dou conta da escrita, eu não dou conta de escrever, eu não nasci para isso, como disse o Roberto. Às vezes nós chegamos a pensar que não íamos conseguir. Né? O meu conselho humilde é compromisso. Compromisso e a solidariedade com o outro e com a outra. Com o camponês, com a camponesa, que está também à mercê dessa desigualdade, dessa vulnerabilidade tão forte num país tão desigual, tão grande, tão gigante, que se canta gigante pela própria natureza. E gigante também na exclusão, na desigualdade, em tantas relações violentas, como bem frisou o Roberto no discurso dele. Né? Então, o compromisso com uma educação libertária, libertadora, com uma educação dialógica, com uma relação solidária com o aluno, com a família, com a comunidade, com as organizações que estão ali presentes. Né? Para finalizar, diante de um contexto tão maléfico, tão difícil, e olha, vocês estão recebendo o diploma de educadores do campo, né? Professor, que foi tão destratado nesse contexto, que foi tão xingado, tão chamado de vagabundo, né? É muito difícil ser educador nesse país. E vocês vão sentir isso, estão sentindo já, alguns já são educadores. Então, para finalizar, eu dedico toda a luta de vocês por uma educação de qualidade, uma educação do campo, que é direito de vocês, direito nosso, dever do Estado. Desejo às comunidades do campo, todas, bons dias, melhores dias, força na luta para vencer. E se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. E se acontecer, afinal, de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos para a rua gritar a palavra utopia. É possível, meu povo, é possível. Obrigada.
Com a palavra, professora doutora Maura Pereira dos Anjos, para a ninfa da turma. Então, agradeço a honra, né, de ser convidada para ser paraninfa dessa turma, né? Esses dias a gente estava entrando num ônibus, né, uma viagem de campo, né, Érica, Ana Lucélia, né? Estava indo para Altamira, para Belo Monte, para Tucuruí, para as aldeias, e a gente, né, depois dessa longa caminhada, estamos aqui, né, encerrando esse percurso com vocês, né? Então, com muita felicidade que nesse momento, né, de São Domingos do Araguaia, a Ana Ruth está aqui, né, concluindo com a gente, a Érica, né, da Cruzeiro do Sul, né, de Tupiranga, está aqui encerrando esse processo, a dona Lucileia de Palmares, né, Paraopebas, que nesse momento, né, o seu Rivelino, companheiro nosso, né, dona Lucileia, dos anos todos, está ameaçado de morte lá em Canaã dos Carajás, no acampamento, né, a Maria Thalita, que veio lá do Tocantins, né, Thalita, da divisa aí esperantina, o Marabá, e que veio para o curso, já está com a bebê pequena, está encerrando esse percurso agora, né, já finalizando. O Roberto, né, que começou com a gente, né, Roberto, no primeiro Pronera. Roberto começou comigo, eu era bolsista da pedagogia em 99, e ele estava chegando na região, e depois de 20 anos ajudando, né, a regularizar e construir a luta pela terra, né, assentamento, casa e moradia, e construir tantas escolas para tantos estudantes, agora Roberto se deu ao direito, né, de também fazer a sua formação e está encerrando o curso superior, depois de 25 anos, né, de militância na FETAG, de liderança, né, do movimento sindical, e com o vereador Inove Pichuna também contribuindo, tanto com a produção da agricultura familiar, como a construção de escola e a defesa, né, dos direitos dos agricultores. E a Santana, que vem de Pissarra, né, Santana? Uma grande agricultora que dizia, professora, eu sou agricultora, eu não sei, né? Esses estudos aqui é difícil, e que está aqui hoje também com a gente nesse momento, né? Então, cada um de vocês, né, nos enriqueceram com a presença nesses anos, né? A caminhada para chegar até aqui foi difícil, né? A licenciatura em Educação do Campo, essa construção coletiva, né, que teve grande empenho das famílias, dos docentes, dos movimentos sociais, indígenas e de todos os estudantes que lutaram para garantir o direito à educação, né? Esse curso visa construir uma formação humana em diferentes dimensões, né? A dimensão da arte, da cultura e dos valores de solidariedade, né, e de vivência coletiva, a dimensão política, né, do reconhecimento e da necessidade da luta pela democratização, do acesso à terra, à educação, à saúde e a todos os direitos para os povos do campo. E a necessidade também na dimensão da formação pedagógica e profissional, que a gente construa um trabalho, né, diferenciado, e que a gente faça um trabalho que dialogue, né, os conhecimentos pedagógicos com os conhecimentos e saberes dos agricultores camponeses que estão, né, indígenas que estão aqui na região. Então, nós seguimos firme defendendo o princípio do direito à educação e em defesa da educação pública, gratuita, laica e diferenciada, que reconheça os saberes e os conhecimentos dos povos do campo, e na construção também dessa educação pública, né? Por isso, hoje, nós entregamos que vocês, educadores e educadoras, né, para que tenha uma grande tarefa, que é ajudar a construir a escola do campo, essa escola que ainda não existe, essa escola de ensino médio que ainda não existe, essa escola de ensino fundamental que está sendo ameaçada de fechamento, né? E que vocês construam um trabalho, né, com respeito, dedicação e compromisso pelos que deram a vida para... Teu áudio, Mauro. Teu áudio, Mauro. Você apertou sem querer, eu acho. Temos orgulho dessa trajetória que construímos junto com vocês. Esperamos nos encontrar nas escolas, nos encontros, né? Na próxima colação de grau presencial com todos nós, né? Nos espaços diversos, né, que nós construímos nessa trajetória para que a gente continue essa luta pela educação do campo.
E a Faculdade de Educação do Campo está de braços abertos para receber vocês novamente, para continuar esse percurso, seja na especialização, seja no projeto de mestrado, em outros espaços que a gente deseja construir com vocês. Muito obrigada. Com a palavra, o professor doutor Bruno César Pereira Malheiro, vice-diretor da Faculdade de Educação do Campo. Meninas e meninos, é com muito prazer que eu represento aqui hoje a faculdade. Já saúdo todo mundo que está aqui, desde a vice-reitora, né, ao ICH, os técnicos, aos meus colegas docentes, né, e aos meninos as meninas e os meninos que são os protagonistas do dia de hoje, né? Eu vou ser breve, colocar algumas palavras também de incentivo e para que vocês brindem esse momento, né? Vocês conseguiram chegar até aqui, vocês conseguiram quebrar as barreiras do acesso à dignidade humana, né, antes de chegar aqui, né? Todos vocês têm uma trajetória que passa por uma luta da construção da vida, né, da dignidade. Então, vocês conseguiram quebrar a barreira do latifúndio do conhecimento ao entrar na universidade, né? Vocês conseguiram quebrar essas cercas da intolerância que vocês com certeza viveram e vivenciaram por muitas vezes aqui na universidade, né, do não reconhecimento de quem vocês são, né, dessa diferença que vocês encarnam, que às vezes é vista como inferior por aqueles que estão em outros lugares, né? Então, eu sempre digo que por séculos a universidade ensinou para a gente que a gente tem que falar nós vamos, né? E ela nunca soube para onde ir. Foi preciso entrar as pessoas que falam nós vai na universidade para a universidade saber para onde vai. Então, vocês que às vezes, né, têm uma formação, né, na luta e no cotidiano, vocês são as histórias que vão mudar a universidade. Vocês são a história que vocês trazem, a memória que vocês trazem, né, a vida que vocês trazem na trajetória encarnada no corpo de vocês, que mostra efetivamente que uma outra universidade é possível, que um outro mundo é possível. A gente vive agora, nesse momento, um caos civilizatório, né, um governo que quer destruir não só a educação do campo, mas como a universidade como um todo. E vocês são essas histórias que vão adiar isso, né? Vocês são as histórias que adiam o fim do mundo, como diria o Krenak, né? Então, vocês lá no início pegaram um barco, né? No início da graduação, passaram por um conjunto de tempestades, entre elas a pandemia, né? Se molharam no percurso, né? Caíram, levantaram, alguns quase se afogaram no TCC, na hora da... Mas vocês levantaram e continuaram e chegaram agora a esse porto, que é esse momento que a gente vive aqui. Agora chegou a hora de vocês convidar os alunos de vocês para fazer essa viagem que a gente fez com vocês, né? E essa viagem é a viagem da educação do campo, é a viagem por uma transformação dessa sociedade, né? E vocês não podem deixar ninguém se afogar, né? Assim como vocês saíram dessa universidade sãos e salvos, né? As escolas do campo precisam, né, não deixar ninguém se afogar, porque o maior naufrágio da gente é realmente não tentar. Então, vocês vão chegar num lugar, vocês vão chegar em uma escola, vocês vão chegar em uma realidade que realmente ainda não existe, né? Então, vocês precisam reconectar com essa memória. Quando eu ouço o José Roberto falar, eu vejo o sentido, né, na luta dos que antecederam a ele, né? Cada palavra encarnada na fala dele é a história de luta pela terra nessa região, né? É a ancestralidade de cada senhora, de cada senhor, de cada sangue derramado nessa terra, que mostra que pela educação é possível a gente se emancipar, a gente ser protagonista da nossa própria história, né? Então, vocês se reconectam com a história, vocês não vão aceitar a realidade tal como ela se apresenta. Vocês estão sendo formados para transformar, não estão sendo formados para aceitar nada. Vocês estão sendo formados em alternância, vocês estão sendo formados por uma pesquisa com princípio educativo, por uma formação interdisciplinar, e é responsabilidade de vocês fazer com que isso seja realidade lá
na comunidade que vocês estão, né? Ou na comunidade que vocês vão dar aula. Então, é fazer com que a função de vocês no mundo seja uma função coletiva, né? E vocês nos ensinam isso mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer sujeito, e essa universidade, né, repito, aprende com vocês, né? Essa universidade não só respeita o que vocês são, mas se torna maior e mais importante quando vocês saem dela, porque vocês, passando por ela, transformaram ela na sua essência, né? Então, que esse momento fique na memória de vocês. Eu sempre gosto de citar uma poesia do Drummond, que ele fala que eterno é tudo, né, que vive uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força, né, consegue rasgar. Então, eu acho que esse é o momento para se petrificar, para que cada palavra dita, para que cada memória afetiva do curso que vocês têm agora, que vem na cabeça, né, aquele filme, se impregne, né, na responsabilidade que vocês têm de agora por diante, né? E aí eu finalizo também com um poema do Brecht: desconfiai do mais trivial, na aparência do singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Então, vocês são a semente da mudança, e que esse momento seja de vocês. Curtam, né? O final de semana está aí, sextou, né? E sejam felizes nessa nova trajetória que abre agora a universidade para vocês. Com a palavra, a professora doutora Ana Cléidna Rodrigues Gomes, diretora adjunta do Instituto de Ciências Humanas. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui nesta sala virtual, né? Cumprimento a professora Lucélia, vice-reitora da Unifespa, cumprimento a professora Maura e o professor Bruno Malheiro, que fazem parte da gestão, diretora e vice-diretor da Faculdade de Educação do Campo. Cumprimento também a professora Ailce Margarida, hoje homenageada nesta sessão solene. Cumprimento em especial agora os licenciados, professores Ana Ruth, Érica, José Roberto, Lucileia, Maria Thalita e Santana, né, por vocês estarem alcançando agora o título de licenciados nesta sessão. E queria parabenizar em especial José Roberto pelas palavras proferidas no seu pronunciamento, que dão a certeza de que essa formação que vocês estão concluindo neste momento trouxe muitos elementos, né, para que vocês possam continuar seguindo nesse caminho da educação do campo, que não é um caminho muito fácil, e você traz isso nas suas palavras, José Roberto, e que nos tocam muito. Parabéns pela inspiração, mas parabéns principalmente pela experiência e pela força que não só você, mas todos os seus colegas de turma tiveram, mesmo aqueles que não estão aqui presentes neste momento, mas que estão também na caminhada ainda tentando concluir nessa etapa tão importante que é a formação de vocês para poder seguir numa nova etapa que é de atuação. Então, hoje foi dita aqui uma palavra várias vezes, que foi a palavra transformação, né? Dentro dessa palavra transformação, cabem muitas outras. A formação, que é o que vocês acabam de concluir, né, que a gente chama de formação inicial. Então, essa trajetória, como vocês disseram, de 4, mas também aqui alguns, né, percorreram por 5 anos, é um período relativamente longo, 5 anos de trajetória, 5 anos buscando uma formação.
para transformação, né? Transformação de sujeitos, transformação de realidades, transformação de concepções, transformação, né, de reflexões, de realidades. E dentro dessa palavra ainda cabe a palavra ação, né? Então, é essa ação que a gente espera que aconteça dentro do que nós necessitamos, né? Como o Bruno bem citou, né? Num país em que a gente tem ainda o estado do Pará como um dos estados mais violentos pela questão agrária. Então, nós sabemos que essa ação de vocês, como educadores do campo, não é uma ação, né, num caminho muito fácil, mas é uma ação necessária, uma ação educativa necessária e de muita coragem. E eu aproveito para dizer também que vocês fizeram parte de um projeto de uma universidade que também é uma universidade do campo, né? Dentro da Faculdade de Educação do Campo, mas numa universidade que é também do campo, porque a Unifespa ela foi criada a partir de um projeto de interiorização. Então, genuinamente, vocês estão sendo formados, saindo de uma universidade que tem, pelo menos, né, na perspectiva de cada um de nós, que trabalha e nos projetos também que foram inscritos, essa perspectiva do desenvolvimento do campo, né, do desenvolvimento da interiorização do estado do Pará. Então, vocês prestaram inicialmente, né, nessa sessão a homenagem a professoras que fizeram parte dessa trajetória, escolheram a dedo, né? Não é assim aleatoriamente que se escolhe professores ou professoras do curso para serem homenageadas ou homenageados, e vocês escolheram, né, certamente porque professora Ailce e professora Maura, elas fizeram parte de uma maneira especial da formação de vocês e deixaram uma marca, né? Que para vocês, geralmente, os alunos, eles sempre escolhem, né, um professor para ser aquela marca onde vai sempre se espelhar, ter como modelo de alguma forma, né? E vocês apresentam nesta cerimônia, então, essas duas professoras que estão deixando essa marca. Mas eu queria, no lugar né, na condição de vice-diretora ou de diretora adjunta do ICH, hoje o nosso diretor está no último dia de férias, né? E eu estou aqui ocupando esse lugar de representação do ICH, mas nós queríamos prestar também essa homenagem a vocês, que são os nossos novos professores da educação do campo, porque assim como vocês também têm os seus modelos, os seus professores que deixaram a marca, vocês também estão deixando essa marca na universidade, né? Também estão deixando essa marca no Instituto de Ciências Humanas, e eu sempre digo, né, no período que o curso de Educação do Campo está em desenvolvimento, vocês estão em aula, é um período muito alegre, né? Muito dinâmico nos nossos corredores. Agora, a gente vai ter uma parte do ICH na unidade 1, e as turmas vão estar lá na unidade 3, mas eu espero que vocês, de vez em quando, possam também alegrar lá a unidade 1 com as cantorias, com as exposições, com os debates lá no Tapiri, né? E tudo isso, toda essa dinâmica faz do curso de Educação do Campo um curso especial, né? É um projeto inovador dentro do ICH, um projeto de licenciatura inovador, e é um projeto que quebra muitos paradigmas dentro da universidade, especialmente dentro do ICH. Então, que vocês se sintam essas pessoas especiais por vários motivos, e um deles é por estarem agora concluindo mais essa etapa, ou iniciando, né, melhor dizendo assim, uma etapa que realmente nós precisamos no nosso país de pessoas corajosas, bem formadas e com a intenção, né, de trazer uma transformação
para todos, uma transformação social a partir dessa ação que vocês estão aí agora, né, com a licença para realizar. Então, meus parabéns e desejo muito sucesso nessa trajetória que se inicia agora, né, como licenciados. Obrigada. Para encerrar as falas, está com a palavra a vice-reitora da Unifesp, professora doutora Lucélia Cardoso Cavalcante. Olá, boa tarde a todas e todos. Falar da tamanha emoção que foi ouvir todos vocês desde o início, né? Os agora educadoras do campo e educador do campo aqui que foram diplomados, né, nesta tarde, e também ouvi, né, minha professora Margarida e nossa professora, né, e Maura, somos da mesma turma de pedagogia, né, estamos lá atrás um pouquinho na história começando isso, né, fui também no início bolsista do Pronera, né, Maura, e foram muitos desafios desde aquele início de implantação do programa, uma bolsa que não chegava nunca, né, e a gente deixou os empregos que a gente tinha para tentar viver essa experiência, e acabei assim, a gente seguindo caminhos diferentes, né? A Maura ficou trabalhando na educação no campo, eu vim por um outro movimento também político de pessoas com deficiência, né? Que é a área que a gente batalha também com esses movimentos sociais de luta, né? Contra tantas formas de opressão. E assim, para mim, assim, foi uma tarde assim, de muita emoção, de ouvir, né, desde o discurso do Roberto, a professora, a música que a professora Margarida trouxe, os poemas que o professor Bruno trouxe, o resgate que a Maura trouxe das histórias, né, que eu não pude conhecer cada um individualmente, mas que hoje conheço através das falas daqueles que são testemunhas. E eu me coloco também como uma testemunha, talvez assim, distante de todo esse processo. Um pouquinho distante, né, por não ter me inserido na área específica de educação no campo, mas venho, vocês estão me ouvindo, né? Acho que falhou aqui para mim, mas venho me aproximando dentro dessa área, né, através da área da educação especial, os alunos da educação do campo nos procuram para poder dialogar, porque assim, são grupos de alunos dentro das escolas do campus que são bastante ainda excluídos ou nem estão frequentando as escolas, né? Então, é também uma relação muito bonita, né? Essa preocupação que eu vejo em muitos dos alunos e alunas do curso de licenciatura do campo, né? Essa preocupação com outros grupos, né, que se inserem dentro desse contexto. Então, assim, gostaria de cumprimentar cada um dos professores. Eu não sei se alguém estiver me ouvindo, me confirma, gente, porque a tela está toda escura aqui para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Então tudo bem. Então, assim, cumprimentar, né, todos os que estão presentes, familiares, né, professores, técnicos do ICH, que para a gente chegar nesse momento, se não fosse esse conjunto de pessoas, né, junto de vocês hoje, licenciados e licenciadas, não seria possível esse momento, né, que a gente está aqui de emoção, de comemoração, porque é uma conquista muito grande, essa conquista da diplomação de vocês hoje, né, e a fala de vocês, o discurso de vocês, a história de vocês, revela muito, muito disso, né? Quão tamanho é esse momento dessa diplomação, de vocês receberem essa diplomação e o papel importante que vocês têm dentro da sociedade e como esses professores que construíram essa história com vocês, né, trouxeram uma contribuição, né, imensa, e como muito bem colocou o professor Bruno, não só os professores aprenderam e se transformaram com a presença de vocês, os espaços da universidade se transformaram, né? O chegar, acho que a Maura usou a palavra assim, foi a professora Margarida, o incomodar, o olhar de julgamento, o olhar de quem não conhece, então tudo isso vocês têm na pele e na alma de vocês vivido todos os dias, né? E a gente testemunha, e a gente vivencia, e a gente afronta, né, comentários dessa natureza, tentando fazer dessas relações e desses momentos. Então, vocês estarem na universidade já é uma presença que desequilibra,
que desconstrói, que sacode a universidade. Então, precisa, sim, não a universidade se preparar para depois vocês chegarem, né? É bem semelhante quando falam, vamos primeiro a universidade preparar para depois os alunos, quando eles se entrarem na universidade. Não, a gente tem que chegar e chegar transformando, chegar quebrando parede, quebrando os muros, abrindo portas, e é assim que tem que ser esta universidade. Essa é uma universidade que foi construída com essa história de tantas pessoas, de tantos povos, e vocês fazem parte dessa história. Eu lembro que a gente entrou em 1997, né, um ano após aquele terrível massacre, né, então os sobreviventes daquele massacre, né, começaram uma história dentro da universidade, né, desde da primeira ação do Pronera, ali ainda com turmas de alfabetização. Então, vocês vêm construindo essa Unifespa que a gente tem hoje, ela não seria possível sem o protagonismo, a participação, a reconstrução, a destruição, que muitas vezes a gente tem que destruir as coisas na universidade para construir uma coisa nova, né, diferente, e que seja identitária, que respeite as populações dessa realidade, né, e que possa fortalecer essa luta, né, contra tantas formas de opressão que a gente tem nessa região, e até de uma forma muito assustadora, né? Então, hoje, para mim, né, que venho da classe trabalhadora também, né, e para mim é muito difícil hoje lidar com situações em que essas relações, esses grupos de privilegiados, né, da sociedade, do nosso entorno, de classe política, de classe empresária, como é difícil a gente lidar, né, com discursos que anulam tantas identidades que fazem parte, né, dessa região, dessa terra, e que é dono dessa terra, da vida, como qualquer um outro, né, e que a gente tem isso muito negligenciado. Então, parabenizar vocês por esse lugar de onde vocês vêm, pela contribuição que vocês têm dado à universidade, por esse momento importante que é a Unifespa diplomar vocês. Então é um momento de muito orgulho. A Unifespa, o campus de Marabá, e depois a Unifespa, a educação no campo da Unifespa, ela é uma referência no país e também fora do país, né? Então, graças ao trabalho que os professores têm feito, graças à formação de vocês e à atuação de vocês nessa formação acadêmico-científica. Então, por onde eu passo, né, em outros espaços, dialogando sobre educação, sempre tem uma pessoa que fala assim, eu conheço, né, a Unifespa pela educação no campo, pelo que tem produzido, pela experiência exitosa e de referência no país. E essa experiência foi construída pelas mãos de vocês também. Então, vocês estão de parabéns por tornar essa universidade também essa referência, essa inspiração para tantas outras universidades no país. Então, assim, dizer que o professor Francisco não pôde estar aqui, está em viagem indo para Rondon, mas dizer, hoje a gente teve, né, um encontro com o professor Bruno, com a professora Maura, de como nós somos envolvidos e comprometidos com essa educação para todos, e mais ainda quando a gente encontra grupos dentro da universidade com condições tão desiguais, né? Então, que a gente possa atuar rompendo essas barreiras das desigualdades, da discriminação, do preconceito, que ainda é muito presente dentro dessa universidade, que vocês possam sair por um momento agora diplomados e que vocês possam retornar, fazer cursos de especialização, tentar o mestrado aí em educação inclusiva, né, que a gente trabalha nessa interface da educação no campo e educação especial. Então, é um mestrado que é para professores que já são, né, concursados, atuam na educação básica, então que vocês possam retornar à universidade e continuar construindo essa universidade com a cara, né, dos povos da Amazônia, dos povos que lutam pela vida, e vocês fazem parte desse rol, dessa comunidade, dessa população. Então, muita gente se orgulha, eu desejo, assim, muito sucesso, tenho na Unifespa, eu, Lucélia, como professora, estou num cargo, nesse momento, de vice-reitora, que, como muitos de vocês sabem, não está sendo fácil, talvez seja um dos piores momentos da história para a educação, para as universidades, para nós professores, como muito bem colocou a professora Margarida, mas que a gente precisa, né, de fato, estar trabalhando dentro desse projeto de educação emancipadora que a gente defende e acredita,
e que eu aprendi sendo formada por professores, como a professora Margarida, né, que está aqui, acho que é minha única professora que eu tive aqui, que está aqui nessa sala, então dizer que aquilo que ela ensinou para a gente, assim, lá atrás, no passado, permanece, se renova. E eu queria ler só um trechinho, né, de um poema para eu poder finalizar a minha fala, porque eu acho que se aproxima muito do que o professor Bruno trouxe também na fala dele, que é a Canção Óbvia, né, de Paulo Freire, lá de 1971, que um trechinho que ela fala do esperançar, né, que fala assim, que ele traz esse trecho: desconfiarei daqueles que virão dizer-me, em voz baixa e precavidos, é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria da tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegaste, porque esses, ao anunciar-te, ingenuamente antes te denunciam. Estarei preparando tua chegada. Como jardineiro, prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. O que Paulo Freire traz de mensagem e que vai, né, ao encontro e dá as mãos ao poema que o professor Bruno trouxe, né? Diz assim: a gente não tem que se conformar e acreditar que a mudança chegou, que a transformação já chegou, né? Essa transformação não chegou e não vai chegar até para a nossa geração, né? Não chegará para a nossa geração, como dizia Paulo Freire, mas a gente precisa plantar as sementes, né, para que as próximas gerações possam vivenciar essa transformação. E a gente precisa pensar nos outros, né, enquanto nós esperançamos, enquanto a gente não espera na pura espera, a gente trabalha enquanto espera, né, como nos traz essa mensagem do Paulo Freire. Então, eu finalizo minha fala com essa mensagem do Paulo Freire tão bonita, né, tão forte, da Canção Óbvia, e nessa direção que vocês possam molhar, regar a planta da esperança ao anoitecer, ao amanhecer, que é isso que nos move no mundo, na direção da utopia que cantou para a gente hoje aqui a professora Margarida. Então, nesse momento, eu agradeço também o privilégio de estar participando desse momento, dessa colação de grau, de mais uma turma da Educação no Campo, dizer que eu adorei a fala de vocês, o juramento de vocês. Em outras formações, assim, o texto era com outro juramento, então, lendo esse juramento de vocês, muito forte, muito impactante, e é disso que a gente precisa, dessas bandeiras de luta. Então, nesse momento, eu declaro encerrados os trabalhos dessa cerimônia de colação de grau remota. Muito obrigada. E parabéns mais uma vez às educadoras do campo e ao educador do campo. Muito obrigada. Milena, eu peço que você finalize a gravação. Eu queria pedir aos demais que